Muito bem, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui então o nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos aqui no item número 36, que foi o nosso último tema de estudos, manifestação de enfermo espiritual, o item número 5. Só para lembrarmos aqui, nós estudamos então do primeiro ao quinto item, tratando dessa parte de manifestações de enfermos espirituais, em que André Luiz vai trazendo para nós, desde o objetivo do trabalho, passando aqui pelo tempo de estudos, o comportamento do grupo, o papel dos esclarecedores, falando para nós aqui também sobre aqueles que vão dar sustentação. E no último item que nós vimos aqui, fala também sobre aqui, importante, sobre o direcionamento que os espíritos, coordenadores do trabalho, vão dando para cada espírito em conformidade ali, com afinidade com os médiuns, Então nós vimos também essa parte, os cuidados com o animismo e mistificações. E aqui só para a gente lembrar, no item número 36, André Luiz trouxe para nós então essa relação, os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram frequentemente sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito, alusivo aos integrantes da reunião e recém-desencarnados em desorientação franca, os suicidas e homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigendas e os irmãos tocados por exotismo por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras. Além também aqui de inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes, interessados na ocultação da verdade, e toda uma extensa família de espíritos necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Então nós vimos aqui essa relação de espíritos que André Luiz foi então elencando para nós, para chamar a atenção exatamente dos esclarecedores, lembrando que nós já conversamos, dialogadores, esclarecedores, doutrinadores, são termos diferentes para a mesma função nessa tarefa. Então o que André Luiz chama atenção é exatamente ali o cuidado com o estudo, a observação, a forma do tratamento de cada um desses espíritos, já que cada um se apresenta numa condição diferente. Então, analisando tudo isso, eu tinha comentado com vocês então que eu tenho um livro aqui bem interessante, chamado Doutrinação, Diálogos e Monólogos. Ele foi publicado, de autoria de Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um trabalhador de um centro espírita do Nordeste, no Ceará, se eu não me engano, lá em Fortaleza. E ele, então, nesse livro, ele trouxe diversos casos descrevendo o trabalho que foi feito, que era feito nessas reuniões. Então, são 35 casos que ele trouxe, ou melhor, 50 casos que ele trouxe, e eu separei aqui alguns, claro, não dá para a gente ler todos, e nem é o nosso objetivo aqui também, é somente para ilustrar, e eu separei então aqui alguns casos para a gente poder analisar. Então, como introdução, só para a gente poder entender aqui qual é o propósito desse livro e o conteúdo que a gente vai analisar, ele trouxe o seguinte para nós na introdução. Costumo chamar as noites nas quais dirijo reuniões de desobsessão de noites azuis. Por isso convido a você, leitor, ao abrir este livro, olhe para o céu. Sempre há azul a nos inspirar beleza e harmonia. São tantos os que não podem ver, os que não querem ver, os que não têm olhos de ver, mas o azul está lá, doando-se para a mágoa e para contentamento. Não deixe passar em vão essa oportunidade, pois dias e noites não se repetem. Cada dia que passa é uma dádiva. Cada noite que chega é uma bênção. Lembre-se, cada noite tem a cor que você quiser. Há noites
de todas as cores e com todos os sentimentos. Mas as noites verdadeiramente luminosas são azuis. A noite de Natal às vezes é branca, de outras azulada. As noites de orações são douradas, e as noites de saudades podem ser verdes ou lilazes. A noite de São Bartolomeu foi uma noite negra, e a noite da Paixão do Senhor teve mais cinza que qualquer outra cor. Gosto de noites azuis. São calmas, perfumadas, melodiosas. Não possuem a neurastenia das calamidades, nem a angústia da desesperança. Os dias do Senhor possuem noites azuis. A morada da bondade é sempre azul. O mar é azul, o céu é azul. Azuis são os olhos da esperança. Por isso estou chamando de noites azuis aquelas onde existem diálogos e monólogos de um doutrinador. Eles podem ocorrer em qualquer bairro, cidade ou país, a fazer brotar entre os cascalhos da discórdia as flores do entendimento. Nelas estão a bondade do Dr. Bezerra de Menezes, o amor de Jesus, os ensinamentos de Kardec e o carinho disciplinado dos amigos espirituais. Que outra cor poderia ter tais noites? Este livro demonstra que, embora vagarosamente, o bem avança, a caridade movimenta-se com seus gestos, aveludados, e o amor não abdica do seu velho hábito de estancar lágrimas. Ele procura mostrar aos que jamais estiveram em uma reunião desse estilo a sua dinâmica, a disciplina que a direciona, a paciência, a humildade e a dedicação daqueles que a compõem. São casos emocionantes, onde, não raro, a lágrima de gratidão se mistura à alegria do dever retamente cumprido. São noites belas, suaves, onde o espírito armazena forças para enfrentar com galhardia as dificuldades dos dias futuros. Adentre conosco nessas noites através desse livro e veja quanto azul pode comportar um coração que adora o trabalho e ama a disciplina, pois assim é o coração espírita e assim são as noites azuis. Depois ele traz um pouco aqui sobre a dinâmica do trabalho, né? E ele diz assim para nós, né? Chamamos de doutrinação, e diga-se a bem da verdade, inapropriadamente, a conversa que o dirigente de uma reunião de desobsessão estabelece com o espírito que se comunica através de um médium. Em tais reuniões, geralmente, as comunicações são rápidas, razão pela qual não há tempo de transmitir ao comunicante os fundamentos de uma doutrina, no caso o espiritismo. Por outro lado, os desencarnados que são levados a essas reuniões pelos dirigentes espirituais são, em sua grande maioria, espíritos em litígio, alienados, sofredores, cristalizados no mal, vampiros, vampirizados, suicidas, loucos, alienados, sofredores, loucos, enfim, desequilibrados que muitas vezes sequer conseguem escutar ou decodificar as palavras do dirigente. De outras vezes são profundamente inteligentes e conhecem toda a base doutrinária que poderíamos expor a seu benefício, não lhes interessando informações que conhecem, mas não vivenciam. Para a clientela tão sofrida, o diálogo, quando possível de realização, deve ter como base o Evangelho de Jesus, a prece, o passe magnético, a vibração amorosa do grupo, a argumentação firme e segura, visando neutralizar pensamentos viciados e agressivos. É importante destacar que o doutrinador deve ter sólidos conhecimentos doutrinários, disposição para ajudar sofredores, certo tato psicológico, vontade dinâmica de vencer suas deficiências morais e intelectuais e fé inabalável no auxílio celestial. Quando ele disser a determinado enfermo que traz uma mão amputada, Jesus vai restituir a sua mão, deve estar convicto de que aquele espírito será curado daquela enfermidade. Sentir-se acompanhado por Jesus através de seus colaboradores, para o doutrinador é uma necessidade vital. Onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí eu estarei, disse Jesus.
não caracteriza um exagero dizer que a convicção na certeza da promessa que essa frase encerra e a vivência adequada de sua materialização no grupo mediúnico constitui a base de sustentação de um trabalho de desobsessão. Depois ele continua aqui trazendo para nós mais algumas orientações. Então, Luiz Gonzaga Pinheiro é para nós aqui inicialmente, né, o autor desse livro, Doutrinação, Diálogos e Monólogos. Então vamos aqui o que interessa para nós, que é exatamente aqui estudar os casos que chegam, né? Queria ler com mais calma aqui essa introdução, porque ela é bastante válida, mas aqui vamos direto então aqui ao nosso trabalho. Então, bom dia, soldado, bom dia, Osmar. Vamos lá então. Eu separei aqui o primeiro caso, que é o caso intitulado De Arma em Punho. Vamos aqui então conhecer um pouco dessa história. É uma pena, porque eu vou pulando tantos casos bacanas aqui. Mas vamos lá. De Arma em Punho. Como foi colocado aqui pelo autor na introdução, o objetivo do livro é nos convidar para acompanhar a dinâmica de uma reunião de desobsessão, né? Vendo ali o papel da equipe, a forma como a conversa é conduzida, os caracteres dos espíritos que se manifestam, né? Então, nós estamos ali sendo convidados a conhecer um pouco desse universo, para aqueles que já conhecem terem ali uma outra perspectiva desse trabalho, e para quem não conhece, ter ali a oportunidade de ver como funciona o trabalho em si. Então vamos lá, são pequenos relatos, são relatos breves, né, que ele traz para nós, mas sendo já suficiente para a gente ter uma ideia de como funciona. De Arma em Punho. De repente, quebrando o silêncio harmonioso da reunião mediúnica, uma das médiuns foi declinando aos poucos até bater levemente com o rosto sobre a mesa. Às vezes, os mentores trazem a tratamento um suicida que se encontra sedado, comatoso, devido ao estado de dor lancinante que, se não atenuado, pode levá-lo à loucura, além de provocar no ambiente sérias desarmonias. Comecei a ministrar-lhes passes, e ele foi despertando devagar, mas a intervalos regulares levava a mão ao ouvido, dava imenso grito de dor e caía sobre a mesa, debatendo-se em convulsões severas. Acordava logo em seguida, pedia socorro, retirava os vermes de sobre o seu corpo, levava novamente a mão ao ouvido e caía fulminado, sem jamais morrer. Quando consegui acalmá-lo um pouco, escutei o seu lamento. O revólver, tire o revólver da minha mão. Meu Deus, isso não tem fim. Vamos, tire essa arma da minha mão. Fiz o gesto característico de quem tira a arma da mão de alguém enquanto falava. A arma que o infelicitou agora está comigo. Ele continuou em pânico. O sangue, por que esse sangue não para de correr? Quantas balas tem nesse maldito revólver? Ele falava e uma força dominadora o fazia levar a mão ao ouvido e atirar. Nesse instante dominava-o tremenda convulsão, culminando com a sua queda sobre a mesa, seguida de desesperado despertar. Os vermes, tirem esses vermes de cima de mim. Feche esse buraco na minha cabeça. O suicídio é um delito de gravíssimas consequências. O infrator dos códigos divinos, aquele que o comete, grava em caracteres ígneos na intimidade da alma as ações e as dores superlativas que lhe são atribuídas. O infeliz que assim procede torna-se um pária das regiões do além-túmulo, até que tenha resgatado com lágrimas e tormentos a dívida que contraiu com seu gesto de rebeldia. As repercussões vibratórias ocasionadas pelo tiro, a corda, a queda, o ácido, levam anos em violenta agitação perispiritual, qual proceloso mar chamando por calmaria. As visões do ato dramático com o qual tentou extinguir a vida persistem qual filme parado, cena petrificada na mente do desgraçado que comete o suicídio.
o sofrimento atroz, a loucura, as lágrimas mais amargas, os lamentos pungentes, o inferno em vida, enfim, pois não a morte, acompanham o suicida em sua via crucis, pelos pântanos que cria com seus pensamentos desalinhados. A palavra paz e tudo quanto ela representa desaparece do seu cotidiano. Falta-lhe a esperança, acompanha-lhe a amargura e seu séquito de flagelações. Em uma das vezes em que ele acordou, pois parecia morrer a intervalos regulares, toquei com as mãos molhadas em seu rosto, falando firme para deslocar a sua atenção para um outro foco que não o tiro. Vou procurar estancar o sangue, mas preciso que você escute a música. Que música? A que está no ar. Elevei o volume do som e insisti com ele para que não o perdesse, pois aquela música seria como um farol para retirá-lo daquela aflição. A música, a música, a música! E foi adormecendo devagar, como que embalado por mãos invisíveis que o guiavam. Não quis saber o motivo pelo qual ele atentara contra a vida. Isso não era relevante naquela hora. O desespero, a falta de fé e outras questões relacionadas com a pequenez humana nesse estágio em que nos situamos são geralmente as causas primárias de tão deslocado gesto. A vida só será imensamente grande quando os homens deixarem de ser pequenos. Por enquanto, eles seguem falando em vida plena, ancorados em teorias econômicas e filosóficas, esquecidos de que sem Jesus não há plenitude. A vida exige, sobretudo, sinceridade de propósitos na conquista do bem. Os que procuram construir a paz usando granadas e tanques devem estar certos de que ela só virá quando a justiça se instalar confortavelmente no coração do planeta. Busquemos a felicidade no amor, mas estejamos convictos de que no nosso conceito de amor seja o mesmo aconselhado por Jesus para não sofrermos as costumeiras decepções que nos colocam armas na mão e lágrimas corrosivas nos olhos. Então esse aqui é o primeiro relato que nós temos, e aqui então ele foi adormecendo como foi colocado, e aí então mãos invisíveis o guiavam ali seguindo, né, o tratamento que ele recebia. Então aqui nesse primeiro relato, pequeno e breve como nós vimos, André Luiz tinha comentado sobre o trabalho de hipnose, né, e também um trabalho de magnetismo, que é bastante utilizado, né, como recursos terapêuticos dentro das reuniões mediúnicas. Né? Então, o bacana desse livro é que ele tem relatos pequenos assim, Fabi. Então a gente vai acompanhando o relato, imaginando a cena, e vendo ali, né, o começo, o meio e o fim. E claro, ali, né, com todo o trabalho da nossa imaginação, acompanhando a tarefa que foi desenvolvida. Né? Mas aqui nós vimos, né, um suicida, então, sendo atendido nesse primeiro caso. E mostra realmente, né, o poder da mente do espírito nessa condição, como ele cria, como ele vai automaticamente repetindo essa mesma cena. Né? Então é bem interessante isso. Engraçado ver esse relato, né, fora da reunião mediúnica, né, quando estamos lá é tão diferente, parece que mexe menos com a gente, né, pois acaba sendo envolvido pelo trabalho. Então esse aqui é o primeiro relato, vimos aqui então de arma em punho. O próximo, deformações, vamos a ele. Deformações. Havíamos lido um texto sobre as deformações do caráter quando este se afasta do Evangelho de Jesus, referencial de trabalho, saúde e paz para o espírito, quando ao final da reunião, Kruller, velho amigo desencarnado, levou duas médiuns a um estranho hospital. Imediatamente uma delas começou a descrever ao que assistia. Então aqui no caso as médiuns em desdobramento, né? Então o trabalho também de desdobramento que acontece nessas reuniões. Né? Estou em um estranho hospital. Seu nome é Cruz Rosada.
Abaixo do nome está escrito Núcleo de Recuperação Menino Jesus. Kruller explica que estamos na orla marítima do Nordeste brasileiro, sendo este hospital um espaço de trabalho da colônia Vale das Flores. Os espíritos aqui em tratamento comprometeram-se no campo do ódio e da vingança. Esse exercício continuado provocou em seus perispíritos estranhas anomalias. A equipe que desenvolve o trabalho de auxiliá-los na modelagem perispiritual é chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes e dela fazem parte Sheila e outros espíritos amigos. O tratamento a que os enfermos se submetem visa neutralizar o bloqueio mental que trazem e que não lhes permitem por si só modelar seus corpos segundo os padrões humanos terrenos. Alguns deles passam por nossas reuniões de desobsessão e é compromisso nosso auxiliarmos na conclusão do tratamento. Kruller comenta que as cadeias nas quais esses irmãos se encontram aprisionados foram criadas por eles mesmos, quando de livre consciência optaram pelo revide, pelo ódio e pela vingança. Os dois pavilhões que observo estão separados por uma espécie de canal, por onde escorre água muito limpa. Suas bordas estão pontilhadas por flores lilazes. Cada apartamento, em forma de cela, abriga um espírito ou dois se são chifópagos. Quer dizer, espíritos colados um ao outro, né, como se fossem gêmeos. Apesar de todos possuírem a aparência de criança, são adultos deformados que se assemelham a pequenos monstros. Nosso instrutor chega próximo a um deles, que é muito feroz, cuja aparência lupina, né, lembra que lupina vem de lobo, né, e diz respeito à zoantropia que André Luiz mencionou lá no nosso livro, né? Então ele traz uma aparência lupina que provoca medo. Perto dele, o animal fica dócil e encosta-se em suas pernas, como a receber um velho amigo. Sou convidada a chegar mais perto. Quem está relatando aqui é uma das médiuns, né? Então a médium passou a uivar e a arranhar a mesa com suas unhas. Apesar da tentativa de fazê-la falar algumas palavras, tudo que conseguimos obter nos 3 minutos de comunicação, nos quais aplicamos passes e oramos, foi o nome do instrutor. Ao final, a outra médium complementou. Tive muito medo a princípio, mas logo fui me acostumando à situação. O visitante menos avisado facilmente se perturbaria em tal ambiente, julgando ser vítima de alucinações, acossado pelo clima psíquico de alienação e agressividade que cerca cada cela. Se quisermos ajudar com segurança, e o faremos, precisamos perseverar na vigilância e na oração, a fim de jamais perdermos o contato com essa equipe que tão amorosamente dirige o hospital. Esse é mais um trabalho para nossas noites bem dormidas. À noite, ciente de que logo deveria estar em trabalho novamente, pois o descanso noturno restringe-se apenas ao corpo, comecei a pensar sobre as deformações como quem conversa consigo mesmo. A deformação perispiritual é tema desconhecido e perturbador, mesmo para a grande parcela dos espíritas. No complexo capítulo das modelações, aprendemos que o físico obedece, além das leis biológicas, que lhe imprime formas determinadas, também ao perispírito, que traz uma bagagem de leis determinantes, às quais nem mesmo a genética lhe escapa, de vez que está a elas submetido. Por sua vez, o artesão de todas as formas físicas e perispirituais é o espírito, este sim, senhor do seu destino, de sua beleza ou fealdade. Entre os animais, o parasitismo decorre de uma adaptação na qual os órgãos de locomoção dos parasitas fixos podem sofrer reduções ou mesmo desaparecer. Ao mesmo tempo,
podem surgir outros que lhes possibilitem a estabilidade junto à sua vítima. De maneira análoga, o espírito vampirizador sofre mutações perispirituais de vulto, transformando-se em espectro denunciador de seu descontrole pelas formas dantescas que apresenta. A natureza municia e adapta os seres conforme suas exigências. Foi dessa forma que os plateumintos, parasitando o intestino humano, perderam seus órgãos locomotores, no que foram substituídos por ventosas ou ganchos. Se no corpo físico o excesso de comida ou de bebida vai avolumando o abdômen, fazendo o tecido adiposo sufocar órgãos e sistemas, o que imprime uma deformação anátomo-fisiológica, com muito mais propriedade os pensamentos e ações desregradas, embasadas no ódio, vingança, egoísmo e similares, deslustram o perispírito, fazendo-o assumir formas desarmônicas. Tudo se passa como se o seu senhor, o espírito, perdendo os freios da razão na estrada evolutiva, tomasse alguma viela lateral a desaguar nos reinos inferiores. Isso não é involução? Claro que não, pois o espírito conserva todo o seu patrimônio moral e intelectual. Relembro aqui a frase de André Luiz na abordagem desse tema. A forma se degrada, mas o espírito não retrograda. Logo que o espírito retome sua lucidez, todas as suas conquistas ressurgem dos refúgios de sua mente. Assim é a vida. Quem utiliza mal o livre-arbítrio cai no determinismo da lei, ou seja, deve obrigatoriamente colher os frutos que plantou, para depois, livre de algemas com a retaguarda, prosseguir como aconselham nossos instrutores maiores, para a frente e para o alto. Deduz-se de tal ensinamento que todos somos escultores de nossos corpos e dos nossos perispíritos. Que há méritos ou deméritos em nossa prática, que se há mérito e deméritos em nossa prática, devemos a nós. Cada um, com suas próprias mãos, constrói em si mesmo a beleza luminescente dos anjos ou a forma densa e escura dos faunos. Sem causa e efeito espiritual, né? Porque vem da mente, né? A causa é a fixação do pensamento nessas energias, nessas vibrações negativas. O efeito é exatamente ali a deformidade perispiritual. Bom dia, abraço. Luz ou escuridão é opção íntima. Que Deus nos conceda a sabedoria de escolhermos a primeira e nos afastarmos sempre da segunda. Então aqui esse breve relato, trazendo para nós esse hospital, onde esses espíritos, então, são trabalhados, né, mentalmente, principalmente porque é um trabalho de psicoterapia complementado com um trabalho de fluidoterapia, né, de magnetismo, para auxiliar esses espíritos a retomarem a sua beleza espiritual, né? Então apenas aqui as deformidades, fala para nós sobre essa visita feita então nesse hospital e mostrando ali todo o trabalho que é feito. E aí nós vamos encontrar em várias instituições, né? André Luiz já falou sobre isso também, e a gente vê, né, como isso traz, né, o prejuízo que o espírito sofre, o atraso na sua evolução quando ele se encontra preso. Mas aí a gente vai lembrar sempre, né, que dada o nosso grau evolutivo, os nossos pensamentos são levados pelos nossos impulsos. Então aqui ele fala sobre o ódio, sobre a fixação na culpa, na vingança. Então essa monoideia, pelo tempo que o indivíduo fica fixo nela, vai fazendo com que ele mesmo vá se deformando. E depois, tendo o devido merecimento, ele acaba depois sendo recolhido e assistido para a retomada, né, da sua condição natural, né, de um espírito saudável. Bom, o próximo caso que a gente tem aqui é difícil diagnóstico. Vamos aqui a ele. Vamos lá. Nós estamos lendo, pessoal, o livro
alguns casos aqui de desobsessão do livro Diálogos e Monólogos. Tá? Então, só para ilustrar o item 36 que nós estudamos no livro Desobsessão, falando sobre os diversos caracteres dos espíritos que são atendidos nas reuniões de desobsessão. Né? Então, aqui nesse livro, traz relatos sobre sessões de desobsessão. Difícil diagnóstico. Antes de iniciarmos a reunião, uma jovem auxiliar de enfermagem, médium trabalhando conosco, pediu que orássemos por um de seus pacientes, rapaz de um pouco mais de 20 anos de idade e que se encontrava no hospital sem um diagnóstico definido. O jovem atingira a fase terminal de sua doença e sentia dores lancinantes em todo o corpo. Recebia sangue continuamente e o expelia como uma esponja saturada que libera pelos poros o líquido que lhe chega. Ao chorar, suas lágrimas misturam-se ao sangue que minava dos olhos. O suor trazia o avermelhado do sangue. A saliva que lhe vazava dos lábios indicava a presença de glóbulos vermelhos. As bolsas de sangue eram continuamente trocadas e esvaziadas, mas a situação não se modificava. Então, em meio à reunião, uma das médiuns deslocou-se através do desdobramento até o leito do rapaz. Ele, falando-nos através da psicofonia, pediu que o fizéssemos morrer, pois não suportava as dores que o maceravam. Registrava o gosto do sangue na boca, em suas veias corriam fogo, sentia-se explodir, mas a vida teimava em deixá-lo preso ao leito. Se quiser ajudar-me, deixe-me, disse-me, mate-me. Aplicamos passes e o induzimos a dormir um pouco, mas para surpresa nossa, ele começou a falar como um louco, sobre ratos envenenados. Então aqui, pelo trabalho, aqui no Brasil eu não sei o nome, tá? Porque é uma doença aqui, um diagnóstico que eles não sabiam e acabava provocando esse tipo de efeito. Então aqui o jovem, no momento em que foi feita ali a prece por ele, o espírito então encarnado, lembra que Kardec fala sobre isso lá na Revista Espírita, e também no próprio Livro dos Médiuns, fala sobre a manifestação de espíritos encarnados. E esse jovem então se manifestou na reunião mediúnica. E ali então ele começou a receber o tratamento, e ali mesmo ele começou então a dialogar com o grupo mediúnico. Mais uma vez, então, aplicamos passes e o induzimos a dormir um pouco, mas, para surpresa nossa, ele começou a falar como um louco sobre ratos envenenados. O que você faz com os ratos? Aplico veneno em suas veias e os vejo sangrar na minha frente. As veias deles parecem explodir quando o veneno começa a circular em seu interior. Mas com qual objetivo você caça esses animais e os sacrifica de maneira tão cruel? Não são animais peludos como você está pensando. São ratos de 2 pernas, judeus que saíram dos esgotos para nos saquear. O meu trabalho é colocar esse veneno em suas veias e ver como eles se comportam. Eles sangram pelos ouvidos, nariz, boca. Eles são fracotes, uma raça inferior que só serve para ser cobaia. Então eu entendi o drama do jovem, um drama da guerra. O sangue que escorrera lá estava sendo cobrado aqui. A antiga e infalível lei de ação e reação, tão bem traduzida por Jesus ao dizer: quem com ferro fere e com ferro será ferido, o atingira e o conservava naquele leito. Haveria perseguidores por trás de tão doloroso quadro? A resposta veio de imediato através de outra médium. Por que você me tirou de lá, seu maldito? Pensa, por acaso, que eu estou sozinho? Você está vendo o sangue nas minhas mãos, nos meus ouvidos, no meu corpo? Foi ele que me fez jorrar. Temos todo o direito de cobrar essa dívida. Moisés aconselhou a que cobrássemos olho por olho e dente por dente. Olho por olho e o mundo acabará cego, foi o que disse Gandhi. Mas Jesus, que também foi judeu, aconselhou perdoar 70 vezes 7.
Se perdoarem, terão auxílio imediato para suas dores. O rapaz já está no final dessa existência. Todos têm direito de morrer em paz. Ele não. Nós estaremos aguardando a sua passagem para cá, a fim de concluirmos nossa vingança. Mesmo que me prendam aqui, os outros seguirão à risca as minhas instruções. Está na lei. Quem deve, tem que pagar. Também está na lei, não matarás. Agindo dessa maneira, você se iguala a ele. Seja superior. Perdoe. Que diferença há entre um crime praticado em um laboratório e outro efetuado dentro de um hospital? Se há cobrança para aquele, não haveria para este? Essa sua conversa está comprida demais. O que você chama de vingança, eu chamo de justiça. Se quiser prender-me, prenda, mas a sorte está lançada e a morte é inevitável. Não quero prendê-lo. Você não é um malfeitor. É apenas alguém magoado pelo que lhe fizeram. Queremos ajudá-lo a ser feliz e sabemos que isso é impossível com ódio no coração. O ódio não é destinado a vocês. Somos estranhos para vocês e vocês são estranhos para nós. Não há amizade sem compreensão. Vocês não nos compreendem, portanto, deixe-nos em paz. E você tem paz? Mas ele não quis responder a tão inquietante indagação, que, se aprofundada, poderia tirá-lo do poço onde se encontrava. E o seu imediatismo coloca escura venda em seus olhos. Estava travado demais para um diálogo, pois cristalizara a ideia da vingança como um direito inalienável seu. Saiu às pressas, atormentado com a ideia de perder de vista a sua vítima. Na semana seguinte, novamente a médium desdobrou-se até o leito do jovem e descreveu o triste quadro em que ele se encontrava. 2 vampiros postavam-se de sentinelas junto ao corpo do rapaz, impondo neste suas mãos, direcionando-as para a garganta e o estômago. Uma geleia viscosa invadia todo o organismo da vítima. De lado, o Dr. Bezerra de Menezes, que a pedido da bisavó do rapaz auxiliava no desfecho daquele drama. A senhora pediu obséquio ao grupo para auxiliar na retirada daqueles 2 espíritos que não deixavam seu bisneto morrer em paz. Uma das médiuns foi colocada entre um vampiro e o corpo do enfermo, e o que se viu foi esgares, urros, tremores exagerados, falta de ar, ânsia de vômitos, um quadro tão desesperador que tememos por sua saúde. A outra teve a mesma sorte. Ao aproximar-se do vampiro, sofreu choques tão intensos que seu corpo tremia e cambaleava como sacudido por um furacão. Seus pés batiam no chão com a violência de um cavalo a disputar um grande prêmio. Mais demorassem naquele estado alterado, e eu não saberia o que fazer, a não ser confiar plenamente na medicina divina. Após alguns instantes, as médiuns caíram literalmente exauridas, parecendo desmaiadas. A senhora aproveitou a ocasião para nos tranquilizar e agradecer a colaboração prestada. As médiuns estavam, naquele momento, recebendo ajuda dos técnicos em reposição de fluidos e logo estariam bem. Dali para adiante, ela seria uma devedora do grupo, disse-nos. A qualquer dia ou hora em que precisássemos de ajuda, bastaria chamar pelo seu nome e ela estaria conosco. O trabalho, proporcionar uma morte mais tranquila para seu bisneto, estava concluído. O rapaz ainda permaneceu encarnado por mais uma semana, partindo com seu perispírito severamente avariado. Ninguém do hospital ficou sabendo nada do ocorrido pelo lado real da vida, o plano espiritual. Seu tratamento prosseguiria agora sob a direção de médicos mais especializados. A grande maioria dos homens, notadamente a que detém a dádiva do conhecimento científico, ainda não está preparada para revelações tais. Convivem no acanhado mundo onde circula suas noções rasas incapazes de grandes voos. Como grandes aves que apenas, com um supremo esforço, conseguem elevar-se a pequena distância do solo, observam os colibris e os condores,
mas contentam-se com o ar pesado da superfície. Aguardemos. O tempo, esse construtor de asas, lhes dará o impulso necessário para grandes voos. Então aqui, mais um caso que nós vimos, de um caso afetando o encarnado, um processo obsessivo grave, lei de causa e efeito, o trabalho dos médiuns nesse processo, tanto de aplicação de passes magnéticos, como também de desdobramento e o auxílio do plano espiritual. Então, vários conceitos que nós estudamos teoricamente, vimos aqui nesse caso que era aplicado nesse trabalho tão doloroso que estava sendo feito aqui para auxiliar esse espírito. Próximo caso aqui para nós, caso 50, ou melhor, caso, página 50, os servos de Maria. Mais um caso aqui para nós. Começamos a reunião lendo uma mensagem sobre serenidade, na qual o professor Herculano Pires expressa sua luta para seguir 3 mandamentos que ele mesmo elegera, considerando-os indispensáveis para qualquer pessoa com pretensões de ser um serenista. Ele se exercitava em praticá-los há 30 anos e, apesar do esforço diário, confessava-se ainda na periferia da serenidade. A trilogia do serenista, cujas proposições são as seguintes: procura sempre a perfeição, nunca te deixes abater, eleva-te sempre às circunstâncias. É, na verdade, um desafio dos mais árduos que um espírito desacostumado à companhia dos anjos pode enfrentar. Comprometemos-nos a tentar seguir o roteiro do professor e iniciamos a prece inicial. Minutos após, uma das médiuns mostrou sinais de grande sufocação. Em seguida começou a gemer, tentando pronunciar algumas palavras, no que escutávamos apenas sons incompreensíveis. Pela prática de longos anos trabalhando em reuniões de desobsessão, deduzi de imediato tratar-se de alguém suicida. Alguém que, em momento de desespero, tentara a fuga pelos caminhos ásperos do sofrimento. Eu quero ar. Por favor, afrouxe a corda em meu pescoço. Tudo que é possível fazer será feito. Acalme-se e peça a Jesus, juntamente conosco, pela sua recuperação. Após atendermos a esse suicida, um instrutor desconhecido para nós tomou de outro médium e esclareceu: a reunião de hoje será dedicada aos suicidas. Contatamos com vocês durante o sono, no que todos se comprometeram a auxiliar nessa nobre tarefa. O companheiro que foi atendido é o que se encontrava em melhores condições. Os outros 4, enlouquecidos pela dor, não conseguem nos ouvir, nem os enfermeiros. É necessário contato físico com os médiuns, para que eles, sentindo-se como encarnados novamente, recebam o choque anímico que os tirará da cristalização em que se demoram há anos. Como ficou combinado, obedecendo às ordens da nossa instituição, restituiremos as cotas fluídicas de cada um, que cada um despenderá nesse trabalho. Através de nossos trabalhadores, nos comprometemos a assisti-los mediante qualquer necessidade, pois se somos devedores uns dos outros enquanto desconhecidos, como amigos que recebam benefícios, a gratidão é obrigatória. Agradecemos a direção desta casa por nos ter cedido tão digno espaço e a todos que se exercitam na caridade através de atos tão sinceros. Quando o irmão Célio, pois assim que ele se identificou, afastou-se da médium, esta nos descreveu resumidamente o que estava além dos nossos sentidos, mas ao alcance de nossas mãos. O centro espírita largou-se e será transformado em um vasto salão onde muitas macas estão expostas. Os suicidas em estado mais grave estão dentro de redomas, evitando assim que suas vibrações de intensa dor
nos atinja ou a outros enfermos. Uma mulher, pois dos 4 suicidas que atenderemos, os outros 3 são homens, está em carne viva. O fogo devorou-lhe as entranhas, e o instrutor diz que, nesse caso, é necessário mentalizar uma pomada refrescante e anestesiante passada em todo o seu corpo. Há lanceiros isolando a área além dos limites da nossa casa, e um estandarte azul, com um grande coração, tremula luminoso em nosso telhado. Apesar de tanta dor, estamos vivendo uma grande festa de fraternidade. O amor é tão visível que aqui parece ter a cor azul. Cada trabalhador dessa instituição veste um longo avental azul de mangas largas com um grande coração no peito. Preparemo-nos todos, diz um deles, para tolher as ondas de dor que é com as energias de nosso amor. Aproximam-se os enfermos, a comunicação vai começar. Então o que se viu foi esgares, estertores, gestos desenfreados de loucura. Cada um deles emitiu uivos, gritos de pavor, pedidos de clemência, busca desesperada dos pedaços de si mesmo. Ao sentir-se por momentos mergulhado na carne novamente, cada infeliz, movido por superlativas angústias, externou a dor represada, o grito sufocado, o pavor, o choro causticante, toda a severidade evangélica, quando lembra nas trevas exteriores e o choro com ranger de dentes, projetando na sala camadas densas de fluidos corrosivos. A dor lancinante, em sua expressão mais amarga, foi ali exposta, pois cada um deles, torturado pelo remorso e pela culpa, tendo ao seu dispor órgãos materiais, deixou suas vibrações extravasar como lavas de um vulcão, atingindo novamente o clímax já vivido no instante do suicídio. A mulher que atirara fogo em si própria batia os pés no chão, agitava os braços em dança macabra e gritava como uma louca: "Apague, apague, apague!" Cada infeliz reviu as cenas em que pôs termo à própria vida, atestado de rebeldia contra as leis divinas e eternas. Todos puderam avaliar naqueles instantes o quanto foi mesquinho e pequeno o motivo pelo qual entraram na faixa do desespero e tentaram evadir-se da existência. Entenderam que mesmo diante de uma grande montanha a ultrapassar, se não há o explosivo da fé, pode-se tentar desgastá-la com um cabo de colher, enquanto não se entregue ao desânimo ou à descrença. Todos se persuadiram de que criaram novos e maiores problemas e os adicionaram aos que já enfrentavam. O primeiro e mais crucial deles foi a decepção de se encontrarem vivos e loucos. Ao final da reunião, um amigo espiritual solicitou que fizéssemos uma prece, enquanto ele, no momento, absorvendo os fluidos doentios que a médium retinha devido ao atendimento que prestara, nos acompanharia mentalmente. Naqueles 5 minutos dedicados a nós próprios, movimentaram-se enfermeiros e ajudantes na limpeza do ambiente e dos nossos perispíritos, trazendo novamente a calma que precedera a passagem da dor, vórtice descontrolado, mas sempre passível de calmaria sob a ação da boa vontade dos homens. Ao concluirmos a reunião em seus comentários finais, lembramos a semelhança existente entre ela e uma outra descrita por Camilo Castelo Branco, escritor português suicida, que escrevera através de Ivone Pereira o excelente livro Memórias de um Suicida. Em seu romance, ele narra como foi recolhido do Vale dos Suicidas, atendido pelos servos de Maria, e levado juntamente com outros companheiros de infortúnio a uma sessão espírita, no qual tudo ocorreu como havíamos vivenciado naquela noite. Irmão Célio, dirigente de um dos grupos servo de Maria, o que nos visitou, solicitou a nossa permissão para colocar os nomes dos 5 suicidas que estavam sob seus cuidados em nosso caderno de vibração, onde os nomes de centenas deles, retirados de jornais e noticiários, são lembrados através de uma prece antes do início de cada reunião.
Despedimo-nos com aquela sensação de dever cumprido que tão felizes nos faz. O mundo lá fora fervilhava de canções, anúncios e desejos. O mundo interior de nossas aspirações e conquistas palpitava de serenidade. Acho que, pelo menos naquela hora, em meio de reunião, havíamos encontrado e permanecido com serenidade, virtude pela qual o professor Herculano Pires lutara em terras brasileiras por tantos anos. E não restam dúvidas de que isso é um bom começo. Então aqui para nós, mais uma vez, né, Servos de Maria, é o nome desse capítulo, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho de hoje. Né? Uma pena, né, que o tempo para nós é curto, mas outros casos aqui são bem interessantes, para trazer para nós, né, esse estudo. Né? Deixa eu ver aqui em cima. Angelina colocou aqui no alto para nós, né? Os médiuns que participam das reuniões de desobsessão aprendem a conviver com momentos, né, como os relatos desse livro. Né? Então são realmente momentos bastante tristes. Bom dia, professor. Deixa eu ver aqui, Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, vamos lá. Morto não, apenas um velho deitado sob a terra ilameada e podre. A caixa que me veste quebrada e ruída pelo tempo em que eu deitado estou agora. Quantos insetos invadindo meus órgãos internos e as larvas que me queimam ao sugar o que não tenho mais. Os sulcos abertos para que o movimento interno me trazia um sofrimento mental inabalável. Só preciso nesse momento dessas vozes que aos poucos e audível nesse momento eu escuto como reza e preces. Acho que o sono está chegando. Será a bênção do moço que tanto falam que salva? Preciso dormir. O sono invade minha alma. Quero sumir daqui. Preciso sair daqui. A terra podre já cheira melhor. Os insetos sumindo aos poucos e uma luz chega até mim. Preciso dormir. Preciso ir. Ah, como é bom. Que paz sinto agora. Deus é bom. Muito bom. Olha que bacana esse relato. E desejamos aqui toda a paz a esse irmão aqui que nos visita. Né? Então é isso, meus amigos. Né? Esse é o nosso estudo de hoje. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui, né, outros tantos casos. Né? Pois é, Angelina, eu ganhei da nossa querida Cindyzinha há muitos anos. E quando eu li esse livro aqui, nesse capítulo que fala sobre manifestação de enfermo espiritual, eu lembrei na hora desses casos. Né? Eu falei, tem que trazer para nós aqui, para fazermos aqui uma breve ilustração. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu acho que eu consigo trazer mais um caso pequeno aqui para nós. Vamos aqui rapidamente, então, para não atrasar aqui o nosso trabalho. É o próximo caso, Dramas da Guerra. Vamos rapidamente a ele, então, para finalizarmos nesses 4 minutinhos que faltam para nós. As guerras, notadamente as 2 últimas grandes guerras mundiais, não deixaram somente o pesado lastro de mortos e feridos, com todos os dramas que lhes são afins. Transcendendo o plano material, elas invadem o plano espiritual através do ódio e da vingança, exigindo dos trabalhadores do bem incansável esforço de renúncia e pacificação. Disseminando a violência, ultrapassam as fronteiras do túmulo sem o conhecimento dos homens, gerando outras guerras com desdobramentos calamitosos, enlastecendo a permanência da dor nos dilacerados corações humanos. A guerra, além de não te trazer benefícios para nenhum dos seus envolvidos, desperta o que há de pior nos homens, que se atiram contra seus semelhantes, procurando varrer da terra suas ideias, seus corpos, suas lembranças, seus espíritos. Como os espíritos são imortais e conservam suas individualidades, despidos da vestimenta carnal, reiniciam a batalha com armas mais sofisticadas, dando continuidade a seus instintos destrutivos. Livre em sua plantação, o homem não poderá jamais libertar-se de suas colheitas, sendo chamado a qualquer tempo e hora para a prestação de contas, mesmo que haja mudado de hábitos e de atitudes. Assim nos lembra
um dos belíssimos versos de Jesus, contido em um dos seus poemas sobre a justiça. A cada um será dado segundo as suas obras. Não há, portanto, lugar secreto ou inatingível para o devedor da lei. A mais longínqua cidade, o mais profundo abismo, são facilmente encontrados, pois ninguém foge de si mesmo, justamente por deter em si a mais severa das cobradoras e a mais vigilante das sentinelas da harmonia espiritual, a consciência. Estava um dia no centro espírita onde trabalho, quando uma das médiuns procurou-me solicitando uma reunião de desobsessão específica para um rapaz que chegara do norte em busca de auxílio para a sua dor. Ele era espírita, participante de reuniões mediúnicas, estudioso da doutrina consoladora e colaborador em diversas tarefas assistenciais. Após estudar a problemática do rapaz, fui à sua casa com alguns amigos a fim de conhecê-lo, aproveitando a ocasião para sondar o seu clima psíquico. Ele, que fora homem forte, estava magro e abatido. Seu corpo não absorvia as vitaminas nem as proteínas, agora eliminadas pela urina. Seus membros estavam inchados, mas seu humor, apesar de preocupado, era satisfatório. Os videntes confirmaram o assédio que ele sofria, descrevendo-o como vigiado dia e noite por espíritos enlouquecidos de ódio. Seus centros de força, notadamente o gástrico e o esplênico, estavam bloqueados como vórtices paralisados, apresentando forte coloração escura. Ele já padecera um mês entre exames e testes e não havia um diagnóstico definido. Ao iniciarmos a reunião de desobsessão, o Serviço Postal do Além nos informou que aquele caso era complexo e exigiria, no mínimo, 3 meses de persistente trabalho. Não desanimamos. As primeiras comunicações confirmaram a profundidade do drama. O rapaz fora médico nazista e comprometera-se demasiadamente em suas experiências. Era preciso atender de início aos enfermos que o perseguiam, aliviando assim a pressão que o prendia em círculo de dor. As catarses dos atendidos denunciavam a inclemência do terror nazista durante a guerra. Colocados em subterrâneos onde se encontrava o laboratório do jovem, os judeus eram utilizados como cobaias nas mais loucas experiências. O primeiro jovem atendido gritava de dor, como se uma corrente de lava percorresse seu corpo. Haviam injetado ácido em suas veias. Um outro, que passava por esquartejamento, tentava juntar os pedaços do seu corpo, segundo ele, espalhados sobre uma mesa. Um terceiro fora submetido a congelamento lento, e outros, embrutecidos pela dor e pela vergonha, lamentavam ter engravidado as filhas para que o médico apreciasse os frutos dessas relações incestuosas. Um pobre espírito que se via sem pele contou-nos que a retiraram para que fosse colocada sobre suas carnes nuas uma pele sintética de cor branca. A dor desses irmãos era tão profunda, suas cristalizações mentais tão severas, que materializavam em nosso local de trabalho o ambiente em que foram torturados. As cenas que os videntes nos descreviam ao final de cada reunião eram simplesmente aterradoras. Passada essa fase de resgates e de atendimentos aos enfermos, iniciamos a conversação com os perseguidores. Enquanto isso, fazíamos o evangelho na residência do jovem, aplicávamos passes nas regiões afetadas em seu perispírito e utilizávamos largamente a fluidoterapia através da água. No primeiro dia em que fomos fazer o evangelho em seu lar, 2 médiuns nos advertiam que um brutamontes, um espírito com a aparência de um homem das cavernas, tentava impedir-nos a entrada. Ele atirou-se contra os médiuns, causando-lhes fortes dores estomacais. Em nossa conversa com Joshua, vítima das experiências macabras, jovem que desencarnara aos 23 anos de idade, agora um dos líderes da perseguição implacável contra o ex-médico, ele o chamou de Lobo do Mato, guardião do prisioneiro. Trazido à reunião, o Lobo do Mato não conseguiu dizer uma única palavra,
apenas emitiu urros. Com a ajuda da mãe de Joshua e de outros espíritos familiares das vítimas, fomos aos poucos vencendo a resistência dos líderes, que, a bem da verdade, não eram espíritos sanguinários, apenas vítimas, esquecidas que em outra época haviam sido algozes. A eficiente ajuda do Dr. Bezerra de Menezes nos possibilitou atingir-lhes os corações sofridos, introduzindo, segundo a janela que cada qual deixara abrir, um pequenino raio de luz, suficiente para afugentar as sombras deixadas pela vingança. O mais tenaz perseguidor do jovem impôs uma condição para deixá-lo, não em paz, pois quem faz o mal não pode ter paz, disse-nos, mas para afastar-se de sua presença. Queria que ele estivesse presente à reunião e lhe pedisse perdão pelo mal que houvera praticado. Observaria, na ocasião, a sinceridade do pedido e, caso notasse realmente o arrependimento por parte dele, o libertaria. Preparamo-nos todos para esse dia. O jovem, já mais fortalecido, diante da presença de seu perseguidor, pediu perdão de uma maneira tão emocionada que alguns de nós fomos às lágrimas. Dr. Bezerra levou então aquele sofrido espírito, agora mais aliviado pelo peso do ódio, não mais comprimir seus ombros, deixando-nos felizes pelos 3 meses de trabalho bem-sucedido. Esse jovem amigo, cuja recuperação surpreendeu os médicos, continua a tarefa de esclarecer os espíritos através do trabalho mediúnico. Compreendeu que a enfermidade chegou em seu corpo quando ele estava preparado para entendê-la e suportá-la. Que no trabalho renovador do Cristo, ninguém caminha sem a ajuda e as bênçãos do médico divino a quem serve. Que o amor de hoje resgata os pecados de ontem. Que ninguém se engane. Se o coração do homem é o cofre dos seus sentimentos, tanto mais pesado será, quanto mais distante do amor estiverem seus valores. Um coração pesado exige sempre grande esforço de subida e larga parcela de suor para moldar-lhe a chave da libertação. Então finalizamos aqui mais um caso, para a gente aqui conhecer um pouquinho, né, desse triste universo, que é o universo, né, da desobsessão, onde nós encontramos aqui muitos espíritos em muita dor, em muito sofrimento, mas ao mesmo tempo também encontramos muitos e muitos trabalhadores, né, que trabalham em nome de Jesus para auxiliar esses irmãos a conhecerem esse caminho do amor, né, que é um caminho, que é o único caminho que todos nós podemos seguir para alcançar a felicidade que todos nós desejamos. Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, é o livro... deixa eu pegar aqui rapidinho. É o livro Doutrinação, Diálogos e Monólogos, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Né? Então, trazendo para nós aqui diversos casos de desobsessão. Casos aqui, né, são 50 casos, como eu trouxe para vocês, né? A gente leu aqui. Foram 1, 2, 3, 4, 5 casos. Eu tinha separado 8 casos aqui. Nós vimos 5 casos, então, para ilustrar um pouquinho esse trecho aqui do nosso estudo. Né? Então, no próximo